Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente ter uma conversa muito interessante sobre tecnologia e futuro da tecnologia. A gente está aqui com o Geraldo Berger. O Geraldo é diretor de assuntos regulatórios da Bayer na América Latina. E a Bayer, essa semana, reuniu jornalistas de vários países, várias partes do mundo, para contar um pouquinho do que vem por aí, né, das novidades, das tecnologias, enfim, e de como essas tecnologias vão interagir com a produção agrícola, seja no Brasil, seja no mundo. E isso é muito importante de vocês, produtores, estarem atualizados e preparados para entender o que essas tecnologias podem trazer e de que forma elas podem agregar valor aí à sua produção e atividade. É por isso que a gente fez questão de trazer o Geraldo aqui para contar um pouquinho para a gente dessas novidades. Geraldo, me permita dividir em 3 momentos essa nossa entrevista. Um momento focado nas tecnologias para o Brasil, um momento das tecnologias, né, para o mundo e também num terceiro momento aí falar um pouquinho do futuro das tecnologias, né? O que está vindo por aí em termos de tecnologias do futuro. Vamos começar com as novidades aí para o Brasil, Geraldo, porque são novidades que o produtor já começou a ouvir, né? Sem dúvida. Eu agradeço aí a oportunidade e conversar com vocês diretamente com o produtor, que é o nosso principal cliente. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, e especialmente num momento como esse, nessa safra que vem, a safra 21-22, nós vamos ter muitas novidades aqui no Brasil. E realmente é uma situação bastante singular de termos lançamentos tão significativos e nos principais negócios que a gente desenvolve dentro da Bayer. Como vocês bem sabem, a Bayer é uma empresa que investe significativamente e consistentemente em pesquisa e inovação. Um dos nossos tripés da empresa é justamente inovação, então o nosso compromisso de investimento em pesquisa ao longo dos diversos anos, ele é uma questão que faz parte do nosso DNA, faz parte de quem nós somos e por que realizamos esses investimentos. Então, aqui no Brasil, nessa safra de 21 e 22, nós vamos ter o lançamento de uma nova tecnologia em soja, desenvolvida pela biotecnologia. Na verdade, já vai ser a terceira geração que nós desenvolvemos aqui para o Brasil, que a gente está chamando de Intacta 2 Extend, que é uma tecnologia que traz mais modos de ação, ou seja, mais proteínas para controle de pragas e ampliar o espectro de controle, ao mesmo tempo que combina também o modo de ação para controle de plantas daninhas. Então, é uma inovação significativa que traz um novo patamar de produtividade para a soja, trazendo um manejo inteligente dentro da cultura, genética de elite, biotecnologia de última geração e manejo adequado dentro da lavoura. Então, o agricultor vai ter mais essa opção dentro do portfólio de tecnologias para a soja. Em milho, nós estamos fazendo o lançamento do que nós chamamos do VT Pro 4, que já é a terceira geração de milhos que a gente desenvolve aqui no país. Ela traz uma inovação significativa, que é o aumento de proteínas também que controlam as pragas de parto aéreo, principalmente a Spodoptera, mas também traz uma inovação para controle de pragas de raiz, que é o primeiro produto que tem um modo de ação completamente diferente e único no mercado. Então, os produtores de milho vão ter aí disponíveis novos híbridos que vão permitir que ele tenha uma eficiência maior no cultivo e, logicamente, uma tradução disso no aumento de produtividade. Em algodão, nós temos o desenvolvimento do que chamamos de algodão Bolgar 3, que traz também novas alternativas para controle de praga, ampliam o espectro de controle, fazendo com que o agricultor tenha mais opções aí na otimização do uso de outros insumos para aumentar a sua produtividade em algodão. Então, não é sempre que nós temos essa oportunidade de ter tantos lançamentos tão significativos para o produtor brasileiro. Ou seja, então, o nosso cliente vai ter à disposição aí essas novas tecnologias para utilizar na próxima safra.
isso é um motivo de muita satisfação e é, na verdade, quando a gente consegue, no fundo, celebrar a importância do investimento em pesquisa ao longo de muitos anos. Muitas dessas tecnologias demoram mais de 10 anos para chegar à mão do produtor, então isso realmente demanda aí um investimento significativo para garantir que essas novas tecnologias cheguem ao produtor rural brasileiro. Muito bem. Vamos começar com a Intacta Extend. Quando ela chegou, quando ela foi apresentada, ela surgiu envolta em muita polêmica, principalmente por causa da utilização de Canva no uso, né, no pacote aí de utilização. Está tudo resolvido, Geraldo? Está tudo pronto? Dá para dizer que o produtor vai ter segurança aí para utilizar? Eu participei de vários eventos da própria Bayer, mostrando todo o trabalho e todo o processo, a preocupação que a Bayer teve de preparar protocolos, enfim, trazer a máxima segurança para o produtor. Mas hoje, qual que é o sentimento da Bayer em relação ao produto? Sem dúvida, essa é uma inovação bastante significativa. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia já há vários anos. Então, temos tido a oportunidade de colocar esse produto tanto saindo das estações experimentais de pesquisa, indo para o campo do próprio agricultor para que ele utilize esse novo herbicida com a sua prática agrícola dentro da propriedade. Sem dúvida que é um produto que a gente tem todo o processo de treinamento para garantir que o manejo adequado, ou seja, as boas práticas agrícolas para a utilização desse produto, maximizem aí a experiência positiva que o produtor vai ter no controle de plantas daninhas. Então, esse é um aspecto dessa tecnologia, né, que a gente tem para manejo de plantas daninhas. Porém, como eu disse inicialmente, ela não é o único. O outro aspecto fundamental é que vamos trazer uma genética elite, ou seja, vou ter material com alta produtividade, controle de pragas, tanto das existentes quanto ampliando o espectro de controle, e um manejo inteligente. Esse manejo inteligente é justamente colocar o agricultor utilizar essa tecnologia da melhor maneira dentro da sua propriedade e com toda a segurança. Para isso, a gente desenvolveu formulações específicas e o uso dessa tecnologia dos herbicidas de acordo com a situação do produtor. Ou seja, ele vai usar aquilo que faz sentido dentro da sua propriedade e é mais uma opção que o agricultor tem, mais uma alternativa que ele tem aí no manejo da sua propriedade. Muito bem. Sobre o milho, né? Sobre a tecnologia aí do milho. Existe muita preocupação do produtor em relação à resistência e o time que isso tem levado, né? Se imaginou que a tecnologia, as primeiras tecnologias pudessem durar mais tempo e a gente foi vendo que o tempo, o prazo, né, de validade delas acabou sendo menor. O que tem de diferente agora nessa nova proposta da Bayer? Talvez só inicialmente mencionar, né, que como todos aqui sabemos, né, nós estamos num ambiente tropical, então o sol, a água e o clima permitem que a gente tenha um sistema produtivo no Brasil sem igual no mundo, com sucessão de culturas que permitem que a gente maximize a produção sustentável e aumente a produtividade dentro da lavoura. Ao mesmo tempo que isso é bom para as plantas, isso também é bom para as pragas, ou seja, elas se reproduzem muito mais, elas têm um número de gerações muito maiores do que no ambiente temperado. Então, o manejo, novamente, né, o uso de boas práticas agrícolas é fundamental para garantir que o benefício que essas tecnologias trazem permaneçam por um bom período à disposição do agricultor. Porém, isso é um fenômeno natural, o desenvolvimento de resistência. E por isso é necessário a gente ter novos mecanismos, novas alternativas, novos modos de ação para garantir que a gente possa ter um controle efetivo, um manejo efetivo dessas pragas principais.
O VT Pro 4, que é essa nova tecnologia, adiciona essas características que eu mencionei de aumentar a proteção para a parte aérea e a proteção de raiz. Então, o agricultor vai ter uma novidade nesse sentido, com novos híbridos que vão permitir que ele possa ter aí um manejo mais adequado. Para que isso seja efetivo ao longo do tempo, é fundamental a utilização de boas práticas agrícolas, manejo integrado de pragas, adoção de refúgio e outras metodologias que permitem com que essa nova tecnologia possa se expressar da melhor maneira possível, e a melhor maneira de avaliar isso é justamente com o aumento de produtividade que essas tecnologias trazem para o produtor. Muito bem. Para o algodão, a preocupação principal é a manutenção da qualidade, né? A fibra brasileira acabou ganhando uma repercussão internacional importante, uma conquista de mercado importante, tem uma participação crescente no mercado internacional. A tecnologia envolvida, ela vai ajudar nesse sentido, Geraldo? São coisas separadas, né? Temos uma nova biotecnologia que vai agregar aí no controle de pragas, auxiliando o agricultor que ele tenha aí uma logística mais adequada para controlar os outros fatores que são relevantes na cultura do algodão. A qualidade de fibra tem muito mais a ver com o melhoramento genético, com a adição dessa qualidade que foi conquistada ao longo do tempo, e a Bayer tem investido significativamente dentro do programa de melhoramento de algodão, que de uma maneira muito particular a gente tem um processo que transcende o Brasil. Então a gente tem uma colaboração com centros de pesquisa de diversos países para garantir que a gente tenha o desenvolvimento dessas cultivares que sejam adaptadas no Brasil e que mantenham esses critérios de qualidade para agregar ao controle de pragas, ao manejo de plantas daninhas e manter um nível de produtividade sempre crescente para o produtor rural. E a melhor qualidade, no final das contas, é consequência de uma planta que se desenvolveu bem, longe de praga, doença, né? Sem dúvida. Quanto melhor protegida ela está de outros fatores, melhor ela vai expressar essas características. Muito bem. Agora, qual que é a expectativa de vocês em relação ao mercado desses 3 produtos no Brasil? A participação é importante? O posicionamento de vocês em relação ao mercado é significativo já na primeira safra? Qual que é a expectativa, Geraldo? Como eu mencionei, a gente vem trabalhando no desenvolvimento, testando novas variedades, todos esses mecanismos aí de boas práticas ao longo desses últimos anos, para garantir que a gente tenha aí a melhor recomendação técnica para o uso dessas tecnologias para o agricultor que optar por utilizar esses produtos. Sem dúvida, é o primeiro ano de lançamento, então certamente os volumes não são assim tão significativos, mas sem dúvida nós estamos fazendo um esforço muito grande de disponibilizar diversas variedades. A Bayer tem, especialmente no mercado de soja e algodão, e também em milho, uma arquitetura aberta de uso dessas tecnologias. Então, o produtor rural vai ter disponibilidade de diferentes cultivares por diferentes empresas que atendam à necessidade da sua região. Então, eu creio que esse primeiro ano a gente vai ter já um volume, considerando que é um lançamento, é um volume adequado, e nos anos subsequentes, sem dúvida, que isso vai crescer e aumentar a disponibilidade à medida que novas cultivares e híbridos vão sendo ofertados para o produtor. Por exemplo, quando a Intacta chegou no mercado, ela começou aos poucos, mas hoje, quando a gente olha para a participação da Intacta, ela tem uma composição praticamente total aí de produção. A expectativa é se chegar a níveis tão bons quanto foi lá com a Intacta, a tecnologia tem esse potencial, na sua opinião? O nosso objetivo, o nosso conceito, especialmente dando o exemplo da Intacta 2 Extend, é que a gente traga um novo patamar de produtividade. Por isso que é tão relevante que a gente utilize todos esses fatores aí na adoção dessa tecnologia para que esse potencial de produtividade seja maximizado. Muito bom. Bom, vamos falar do que vem para o mundo. O que a Bayer está trazendo aí de novidade para o mundo? O que você destacaria, Geraldo?
Olha, tem muita coisa acontecendo. Eu, sinceramente, já tenho, de vida corporativa, tenho 25 anos, tenho mais de 30 anos de formado como engenheiro agrônomo. Eu acho que eu nunca vi uma ebulição de tanta novidade que vai vir pela frente aí nos próximos anos. Eu já disse que esse ano a safra de 21/22 já vai ser singular por esses lançamentos que a gente tem, mas no futuro próximo a gente já vem trabalhando e o Brasil é certamente um dos locais mais relevantes para a Bayer no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, há pesquisas que começam não apenas na sede das empresas, mas o Brasil é um elemento extremamente importante no desenvolvimento, em testar essas novas tecnologias para que a gente possa desenvolver aquilo que realmente possa agregar valor para o produtor rural. Então, nós vamos ter, para meados da década, nós já estamos trabalhando na próxima geração de milho, para garantir que a gente tenha aí o controle, principalmente dessa praga tão voraz que é a lagarta do cartucho, que realmente compromete a produtividade em milho. Mas estamos trabalhando arduamente em relação a isso. Temos novidades aí que são completamente inovadoras, que é um milho de baixa estatura. Nós já fizemos um lançamento no México esse ano, com tremendo sucesso, e estamos trazendo isso, já estamos testando isso aqui no Brasil, e vamos desenvolver essa característica que vai trazer uma nova forma de produzir milho pelas suas características e fazer com que a gente tenha aí o aumento significativo de produtividade do Brasil em milho. Temos desenvolvimento na área de proteção de cultivos com novos modos de ação herbicidas que faziam vários anos, décadas inclusive, que não se tinha um novo modo de ação herbicida pós-emergente que está sendo desenvolvido pela Bayer internamente e temos investido significativamente para avançar esses produtos e trazer à disposição do agricultor brasileiro. Isso sem falar na evolução da agricultura digital, que é outro componente fundamental do nosso pilar de inovação. Já temos aqui no Brasil a Climate com o Field View, que proporciona ao agricultor aí um conjunto de informações muito ricas para ele tomar a melhor decisão dentro da sua propriedade. E logicamente, quando você congrega essas questões de biotecnologia, a utilização de produtos de proteção de cultivo e digitalização, a gente só aumenta a sustentabilidade na produção agrícola brasileira. Então, todos esses produtos, eles vêm com a sustentabilidade no DNA desses próprios produtos, porque, como eu disse, ele permite que o agricultor tenha uma eficiência no controle das pragas, por exemplo, e permite que ele tenha maior tempo, maior oportunidade de administrar as outras coisas que são relevantes dentro da propriedade, fazendo com que ele tenha cada vez mais um manejo sustentável da produção agrícola brasileira. E a gente consiga, e aí eu acho um trabalho que nós devemos fazer coletivamente, de demonstrar o quanto que a produção agrícola brasileira é sustentável para o mundo todo. E eu acredito que isso é feito com toda a dedicação do produtor rural, do agricultor que cuida da sua lavoura, que cuida da sua fazenda, mantendo aí a reserva legal e a adoção do plantio direto, que é a base das culturas anuais aqui no Brasil, fazendo com que o conjunto dessas tecnologias permitam que a gente cada vez mais proporcione alternativas para o agricultor aumentar a sua sustentabilidade. Muito bom. Em relação especificamente a esse milho de baixa estatura, ele vai funcionar no Brasil também? A perspectiva de vocês é que o produtor brasileiro que está acostumado com aquele milho gigante, com aquela produção de mais de uma espiga até às vezes no milho, e a conversão até da planta em silagem para os animais de repente, ele vai se acostumar com esse padrão menor aí do milho, Geraldo? Quais são as vantagens para ele? Sim. Talvez falando de uma maneira mais coloquial, o importante é a gente fazer o teste de São Tomé. Tem que ver para crer, né? Mas a gente já está testando esse ano, nesta safra,
aqui dentro das nossas estações experimentais, esse milho com essa nova característica, mas as perspectivas são muito positivas. Os exemplos que a gente viu no México e nos permitiram já de antemão ver diversos benefícios que essa característica vai trazer, permitindo que o agricultor maximize ainda mais a produtividade, porque você tem um milho, os problemas que a gente tem em milho é podridão de raiz, é acamamento. Então, esse milho com essa característica vai permitir que esse problema seja altamente minimizado, ou seja, o milho vai permanecer ereto, vai permitir uma colheita adequada. Então, as perspectivas são muito positivas, mas eu diria que o importante é a gente ver os dados que vão ser gerados a esse ano. A gente vai, logicamente, comunicar isso à medida que isso for evoluindo, mas, como eu disse, as perspectivas e os benefícios que essa característica vai trazer para a produção de milho vão se traduzir numa produtividade maior do milho aqui no Brasil. Muito legal. Finalmente, o que me deixou bastante curioso é a questão da molécula, né? Da nova molécula aí para o herbicida. Em que fase nós estamos dessa pesquisa e qual a possibilidade disso se tornar realidade num curto prazo, Geraldo? Então, nós estamos bastante motivados com os resultados até agora, né, do ponto de vista de eficácia, de segurança do produto, como você pode ver na comunicação que fizemos globalmente, avançou de fase, ou seja, agora vamos iniciar outro grupo de estudos mais detalhados para que a gente possa completar os estudos de segurança desse produto, para que a gente possa colocar isso para a avaliação de risco e depois a revisão e registro dessa nova molécula pelas agências de regulamentação aí do mundo todo. Mas, sem dúvida, que é uma perspectiva muito positiva, porque é um modo de ação pós-emergente que até então a gente não tinha tido sucesso em conseguir. Então, há uma motivação muito grande, permite aí um espectro bastante positivo desse novo ingrediente ativo, e a gente vai ter, certamente, ao longo da década, aí, novidades para dividir com vocês com o desenvolvimento desse novo ativo. Se bem me lembro, enfim, é a primeira molécula depois de 30 anos aí de estudo, não é isso? Exato. Então, realmente, não é muito simples você conseguir uma molécula com essas características, né? Do ponto de vista de utilização em pós-emergência, com espectro amplo de controle de plantas daninhas e com um perfil toxicológico que seja possível de passar pelas revisões toxicológicas das agências de regulamentação que aprovam e registram esses produtos. Então, nesta fase, a gente está bastante motivado pelos resultados obtidos até agora. Uhum. Mas ainda não dá para cravar uma data, então, para liberação ou para o uso da molécula ainda, né? Ainda é difícil a gente dizer uma data específica, mas eu diria que ao longo dessa década, como eu disse, a gente vai trazer as evoluções. Esses estudos demoram, às vezes, mais de 2 anos para a gente ter o resultado. Então, eu diria que ao longo dessa década, aí, para a segunda metade, a gente vai ter uma evolução mais efetiva desse ingrediente ativo. Legal. E já que você tocou nesse assunto de estudos demorados, Geraldo, o que tem de novidade em termos de pesquisa e em termos de tecnologia para antecipar ou para agilizar essas pesquisas? Então, o conhecimento científico tem avançado significativamente ao longo desses últimos anos. Todo ano a gente tem uma nova descoberta, tem nova informação de determinada característica ou equipamentos que permitem que a gente possa ser mais eficiente na pesquisa, e a gente tem agregado significativamente tanto automação como digitalização dos processos, permitindo que a gente possa fazer não apenas a seleção dos produtos mais adequados, mas também desenhar aqueles produtos que têm uma perspectiva, uma probabilidade maior de sucesso de vencer toda essa
esse funil que é a pesquisa agrícola dentro da Bayer. Porque é muito importante, como eu disse no início, o investimento em pesquisa agrícola, ele tem uma particularidade, né? Você só pode testar uma nova variedade, um novo híbrido, naquela época ideal de plantio, ou seja, normalmente é uma vez por ano. Então, a tua habilidade de assertividade, de selecionar e desenhar produtos que sejam bem-sucedidos e que cheguem à mão do agricultor é muito baixa. Ou seja, então, precisamos agregar cada vez mais conhecimento e, em especial, nós estamos adotando bastante a utilização de ferramentas digitais que nos permitem, como eu disse, tanto a seleção como o desenho de novas moléculas e linhagens que permitam que a gente tenha um aumento na probabilidade de sucesso no avanço dessas tecnologias para que a gente tenha produtos cada vez mais produtos e melhores à disposição do produtor rural, porque como estamos no ambiente tropical, é fundamental que a gente esteja sempre à frente das pragas, das doenças e das plantas daninhas para permitir que o agricultor tenha sucesso na sua atividade e mantenha, logicamente, a sustentabilidade da produção agrícola. É factível dizer que é a inteligência artificial ajudando a pesquisa? Chega a esse ponto, Geraldo? Chega assim, chega desde a automação de vários processos que eram antes tediosos e manuais, eles passaram a ser automatizados, permitindo seleção molecular de determinadas etapas do processo de pesquisa, assim como o desenho de moléculas que possam ter uma maior probabilidade de sucesso de combinar eficácia de controle do alvo desejado e também um perfil toxicológico adequado para que não haja impacto no meio ambiente e para a saúde humana. Tirando a parte burocrática da aprovação de uma pesquisa, o que você acredita que a gente vai ter de diminuição de tempo aí para um resultado final? Eu diria que nas culturas que nós trabalhamos dentro da Bayer, nós estamos, eu diria, perto do limite da biologia da própria cultura. Ou seja, para você avançar mais do que a gente está conseguindo agora, realmente vai precisar doses adicionais de inovação. Mas eu diria que a gente está bastante eficiente nesse processo, onde o controle estão com os nossos cientistas. Ou seja, a aplicação de tecnologias, ferramentas, mecanismos de teste, utilização de uma rede de pesquisa global para fazer com que a gente seja cada vez mais eficiente aí no avanço dessas tecnologias, como eu disse, para a gente vencer as pragas, vencer as plantas daninhas e as doenças e disponibilizar esses produtos aos agricultores. Quer dizer, de uma forma geral, a inteligência artificial já está sendo empregada, é mais uma questão de adequação de processos daqui para frente. Isso, e aperfeiçoamento e tentar fazer com que essas ferramentas sejam cada vez mais eficientes, né? Então, o pesquisador, junto com a digitalização, a inteligência artificial, vai permitir que a gente seja o mais eficiente possível dentro do processo de pesquisa, que é naturalmente um processo longo. Muito bom. Geraldo, só para a gente encerrar aqui, qual é o seu recado para o produtor que está ouvindo a gente nesse momento? O que ele pode esperar da Bayer, da tecnologia, das novidades, enfim, qual que é o futuro aí dessa relação, dessa dobradinha Bayer e produção? Então, a mensagem é que o agricultor, o produtor rural, é o principal foco do nosso trabalho, porque a inovação que nós desenvolvemos é para trazer alternativas e soluções para o produtor rural resolver os seus problemas dentro da porteira, dentro da lavoura. Então, essa colaboração, e muitas vezes, como a gente fez no caso de Intacta 2 Extend, um co-desenvolvimento. Nós temos trabalhado cada vez mais e mais em parceria com o produtor rural para garantir que a informação chegue o mais cedo possível para ele, ele tenha a informação da recomendação técnica mais adequada para que ele possa fazer a sua decisão
de qual tecnologia utilizar dentro da sua lavoura de maneira mais efetiva. Ou seja, o foco da Bayer está totalmente no interesse do produtor rural, do agricultor, para garantir que a gente tenha essa parceria no desenvolvimento dessas tecnologias e ele tenha cada vez mais sucesso aí na sua atividade. E contribua cada vez mais para a nossa sociedade, para a economia brasileira e mostrar, como eu disse anteriormente, o quão sustentável é a nossa produção agrícola. Isso é tão importante, Geraldo, porque você sabe, né, o agronegócio brasileiro está apanhando muito, enfim, e a gente precisa realmente ter resposta, ter argumentos para não ficar com cara de bobo na hora que vem alguém cobrar da gente a tal da sustentabilidade, né? Exato, exato. E, como eu disse, não é uma tarefa simples fazer agricultura no ambiente tropical. E nós fazemos isso aqui no Brasil com maestria. Então, essa combinação, desde empresas como a Bayer, até o produtor de semente, o distribuidor, a assistência técnica e o produtor rural tem que trabalhar cada vez mais unidos para garantir que a gente desempenhe essa efetiva sustentabilidade na nossa produção agrícola e que o mundo possa ver o quanto que isso é efetivo e a inovação faz parte da base para que a gente mantenha essa sustentabilidade. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e, tendo novidade, avisa a gente aqui. É sempre muito bom entender o que vem por aí, principalmente para a gente entender o futuro do agronegócio, da produção de alimentos no Brasil e no mundo, obviamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, boas colheitas aí para os nossos agricultores que estão aí numa correria aí de terminar a colheita de soja e plantio de safrinha de milho e algodão. É isso aí. Abraço, até a próxima, Geraldo. Tchau, obrigado. Geraldo Berger, diretor de assuntos regulatórios da Bayer na América Latina, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como eu disse, essa semana a Bayer reuniu jornalistas de vários países para justamente trazer as novidades, né, disponibilizar as novidades que estão vindo por aí. Destaque para o Brasil, portanto, novidades para soja, milho e algodão, com novas tecnologias que vão incrementar a produtividade e melhorar a qualidade do que está se oferecendo ao produtor. Em nível ainda de pesquisa no mundo, tem novidades, o Geraldo destacou três novidades, na verdade, mas duas em especial, que é a questão do milho, né, do milho de baixa estatura, que pode provocar aí uma revolução no plantio de milho no mundo, e a questão da liberação de uma nova molécula de herbicida. Depois de 30 anos, essa molécula estaria quase pronta para ser colocada à disposição do mercado. Obviamente ainda não tem uma data definida, mas é já um projeto para se falar e está enquadrado aí nesse prazo de 10 anos para poder ser divulgado. E, finalmente, como a pesquisa vai avançar, né, como a pesquisa vai se modernizar com a ajuda aí da inteligência artificial, como essa forma de pesquisar vai ser aprimorada e isso vai trazer resultados mais eficientes, resultados mais rápidos e resultados mais localizados, né, mais adequados aí a cada região, a cada condição de plantio, enfim, isso ajudando muito no final das contas aí a trazer novidades com mais celeridade aí para o mercado. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.